de mensagem espiritual de Deus, que pode mudar, transformar a sua vida. Então eu peço que você, nesse momento, ligue seu pensamento em Deus e deixe que Deus fale ao seu coração, tá bom? E a mensagem de hoje vem do livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, e diz assim, ó: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Simples assim, mas a gente aprende muito com esse versículo. Esse versículo fala muito ao nosso coração, porque você, de repente, que não tem uma fé ativada, você que não tem, não gosta de igreja, não gosta de crente, de católico, de religião, dessas coisas, de repente você olha as pessoas falando da fé delas, olha as pessoas falando que conquistou isso, que conquistou aquilo, que Deus curou o familiar, que Deus curou ela própria, que Deus abriu uma porta de emprego. Aí você pensa, como assim? Isso é mentira, isso é conversa fiada, isso não existe, isso e aquilo. Não, é que de repente você ainda não sabe o que é fé. E a Bíblia ensina a gente que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, como que você vai fazer para ter essa fé? Ouvindo a palavra de Deus, claro e simples e objetivo. E você só vai ouvir a palavra de Deus se você ir numa reunião onde se fala de Deus. Eu não estou dizendo aqui para você ser um crente, um católico, ser dessa ou daquela religião. A ideia aqui é que você precisa ouvir falar de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você deixa de ouvir uma mensagem de Deus, muitas vezes está passando um programa que fale da palavra de Deus na televisão, você muda de canal. Por quê? Porque você não tem o hábito de fazer isso, beleza, mas aí você nunca vai ter fé, porque a Bíblia, a palavra de Deus é bem clara, você só vai ter fé quando você ouvir a palavra de Deus. Se você lê a palavra de Deus, muitos têm uma Bíblia em casa na cabeceira da cama, mas nunca pegou para ler. Muitos vê os programas de televisão, programa de rádio que fala da palavra de Deus e não ouve. E aí fica pensando que é mentira quando uma pessoa fala que Deus abençoou ela, que Deus fez isso por ela, que Deus fez aquilo por ela, mas essa pessoa, ela tem fé porque ela ouve a palavra de Deus. E quanto mais você ouve falar de Deus, mais você vai ver que Ele é real, que Deus é na vida daquele que tem fé. Ontem a gente meditou aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu peço a você que nessa manhã você venha começar a ter o hábito de ouvir a palavra de Deus. E para você ouvir a palavra de Deus, você vai ter que sim ir numa reunião de uma igreja onde se fala de Deus. Você vai assistir aquele programa de televisão onde se fala de Deus. Esquece quem é que está pregando, quem é que está falando de Deus, porque muitas vezes a gente fica olhando, que esse pastor, que esse padre, que esse rabino, que esse apóstolo. Esquece quem é que está falando. Ouve a mensagem de Deus. É isso que interessa para o coração do ser humano. Deus tem que falar através de alguém. E se essas pessoas que estão falando, a gente tem que dar glória a Deus que eles se entregaram para Deus para poder ser usado por Deus para falar. Então, ouça a palavra de Deus e comece a ativar a sua fé no seu coração. Porque a fé deve ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então começa a ouvir, começa a ler, começa a escutar louvores dentro da sua casa, que com certeza a sua fé vai ser ativada. E quando você tiver fé, você vai agradar a Deus. E quando Deus se agradar de você, as bênçãos vão começar a ser derramadas dentro da sua casa. Então tenha fé. E para ter fé, a gente tem que ouvir a palavra de Deus. Eu convido você a pegar, hoje, quarta-feira, tem culto em várias igrejas. Vá numa igreja próximo da sua casa, ouvir a mensagem de Deus. Vá num domingo a uma igreja próximo da sua casa, ouvir a mensagem de Deus. Não deixe de ouvir a mensagem de Deus. Ative a fé que está dentro do seu coração. E você vai ser tão abençoado quanto qualquer outra pessoa que você vê na televisão dando testemunho, quanto o seu vizinho que dá testemunho. Aí você vai entender que Deus é real e que Deus trabalha na vida daqueles que têm fé. Mas para você ter fé, você tem que ouvir a palavra de Deus. Hoje, antes de dormir, pegue a Bíblia que está na cabeceira da sua cama e leia. Comece a ativar a sua fé, comece a acreditar mais. E com certeza as coisas boas vão acontecer na sua vida. Em o nome de Jesus, eu determino a fé na vida de todos vocês. Eu determino as bênçãos na vida de todos vocês. E que todos os seres humanos
possam ter fé no coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Deixe de ouvir aquilo que atrapalha a sua fé. Deixe de ouvir aquilo que deixa você para baixo. Deixa de ouvir aquilo que atrapalha o seu caráter abençoado que Deus quer pôr no seu coração. Então, em nome de Jesus, que Deus ilumine o coração de todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, seja pela rádio, seja pelo Facebook. Que Deus dê muita força, muita coragem, muita mansidão, muita paz e muitas bênçãos ao coração de todos vocês, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.